Olá, queridos alunos, olá, queridos colegas. É, Essa aula de hoje vai ser uma aula comemorativa. Eu estou muito feliz, minha esposa também está bastante feliz, que nesse projeto de quase um ano que estamos ainda dando aula no YouTube, né? Já há 12 anos na carreira como professor, é, tive a grata surpresa de observar que duas aulas nossas, a aula de valor absoluto e valor relativo, que é a aula 3, e a aula 4, também que falava sobre decomposição e composição de números, né? Tiveram mais de 6.300 visualizações. Então a gente está muito feliz. Essa aqui vai ser uma aula comemorativa, tá bom? E tiveram alguns alunos, né? O Kevin Gamer BR9, o Gustavo Ramos, a Dilene Carneira, a Alice Games e o Vitor Kaiju, né? Curtiram, comentaram esses vídeos e fizeram um pedido, né? Professor, faça valor absoluto e valor relativo de números maiores. Até expliquei nos comentários que a técnica é a mesma, né? É sempre a mesma. Se você aprende, você pode usar em números maiores. Mas é sempre interessante, né, e didático mostrar para os alunos na prática, né? Então hoje essa aula vai ser uma aula bem legal, uma aula bônus. Nós vamos fazer 3 em 1. Valor absoluto e relativo de um número maior. Esse mesmo número nós vamos decompor ele, né? E também, né? Por que não compor, né? É a mesma coisa. Você pode fazer o inverso, né? Compor. E também uma aula que nós não fizemos ainda, né? Que eu já deveria ter feito, que é escrita de números por extenso, tá bom? O mesmo número por extenso. Então nós vamos ver esse mesmo número que é maior, né? Na casa aí dos milhões. Nós vamos fazer o valor absoluto, o valor relativo, decompor e compor ele e escrever em número por extenso, tá bom? Vamos lá? Então, queridos alunos, vamos começar essa nossa aula bônus, né? É, Deu para melhorar um pouquinho a nossa iluminação e compensar um pouco mais a luminosidade. E aí, o que tiver para a gente melhorar, vocês vão comentando aí, tá bom? E aí a gente vai melhorando, tá bom? Nosso intuito do canal é ser um canal bem simples, tá? Sem muitos recursos, então e tentar dinamizar o tempo até do meu trabalho também no dia a dia. Então, ó, o número que nós vamos usar hoje para fazer as três coisas, né? Valor absoluto e valor relativo, decompor e compor e números por extenso, vai ser esta numeração aqui, ó. Então, essa numeração ela vai ser escrita por 7 números, né? A gente chama de 7 algarismos, né? Então, 7 algarismos. Então, como que nós lemos esse número, né? Como é que lê-se esse número, né? 4.673.053. Então, a gente já pode retomar várias coisas, né? Nós podemos lembrar aqui do QVL, né? O quadro de valor de lugar, que tem ali as casas, né? As casinhas. Então, a gente chama assim carinhosamente, né? As casinhas. As ordens e as classes, né? Então, ó, nós começamos lá, né? Vamos marcar a primeira ordem, né? Das unidades simples, né? Então, unidade, dezena, dezena, vamos fazer esse D direito aqui, ó. Dezena e centena. Então, ó, essa é a primeira, ó, a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Elas formam a classe das unidades simples. Depois nós vamos para a próxima, né? Que é a unidade de milhar. Unidade de milhar. A gente pode pôr um L, né? Dezena de milhar. Aqui a gente pode sem o L, né? Melhor. E centena de milhar. Tá bom? E aqui nós formamos essas três ordens juntas, formam a classe dos milhares, né? A classe dos milhares. E aqui a próxima, né? A unidade de milhão, né? Aí a gente coloca o L mesmo, o ML, unidade de milhão.
Que aí ela inaugura uma nova classe, que é a classe dos milhões. Então, ó, aqui nós temos, ó, as unidades simples, aqui as milhares e aqui a dos milhões. Aí pode ser dezena e centena. Lembrando sempre que nós temos que considerar o número sempre da unidade simples primeiro e depois nós vamos sempre à esquerda, tá bom? Mas na hora de ler, a gente lê normal. 4.673.053. Então lembra lá, unidade, dezena e centena, né, são as casinhas, são as ordens, formam a primeira classe, unidade simples. Unidade, dezena e centena de milhar formam essas três ordens a classe dos milhares. E unidade de milhão inaugura uma nova classe que é a classe dos milhões. E assim vai, né? Classe dos unidade de dezena e centena de milhão, unidade de dezena e centena de bilhão, unidade de dezena e centena de trilhão e assim por diante, né? Então, ó, aqui nós apagamos e temos aí um conceito, né? Relembrando, né, o QVL, o quadro de valor de lugar, né? Das ordens e das classes. Então, ó, vamos pensar aqui no valor absoluto e no valor relativo. Então, retomando as aulas 4 e 5, né? As aulas 3 e 4, perdão. Valor absoluto, né? O que é o valor absoluto? Absolutamente, né? Ah, eu tô absoluto, né? O que quer dizer? Que praticamente quer dizer o quê? Que não muda, né? Ninguém vai me tirar daqui. Vamos dizer assim, então assim, vamos dizer, ó. Qual é o valor absoluto de 6 neste número, né? Então, a gente pode falar qual que é o VA de 6. Então, ó, o VA de 6 neste número, ele é 6. VA de 6 é 6. Você fala, nossa, professor, VA de 6 é 6? Meio que óbvio, né? Para alguns para outros não. Então, o valor absoluto de 6, ele sempre vai ser 6. Tanto faz se ele está aqui, se ele está aqui, se ele está na centena simples, se ele está na dezena de milhar, se ele está na unidade de milhão. Então, qualquer número aqui, ó, VA de 3 é 3, de 5 é 5, de 0 é 0, de 3 é 3, de 7 é 7, de 6 é 6 e de 4 é 4. Né? O valor absoluto independe da posição. Olha lá a diquinha, né? Valor posicional, né? Vem pela posição. Legal, então VA de 6 é 6. Vamos colocar aqui, ó. VA de 6 é igual a 6. Né? Então, ó, aí a gente pode pensar, qual é o valor relativo, professor, qual é o valor relativo de 6? Pode ser ele também, né? O valor relativo de 6. Olha lá, então a gente tem que pensar, ó, aí já o valor relativo, já está a dica no nome, né? Relativo. Relativo ao quê? Relativo à posição, né? Relativo à posição. Então, ó, a posição do 6, ó, ele não está na primeira classe, ele está na segunda classe, que é a classe dos milhares. E ele está dentro da classe dos milhares, ele está na posição de centena. Então, se ele é uma centena de milhar, cada número desse vale, né? A gente pode entender aqui, ó, que cada número desse, ó, centena de milhar. Centena é 100, não é? Só que é milhar, não é centena simples. Então, ó, cada um desse vale 100 mil. Então, ó, 6 centenas de milhar, né? 6 vezes 100 mil, ó. 6 vezes 100 mil, ó. Vai dar quanto? Então a gente sabe que, ó, o valor relativo de 6 nessa posição é 600 mil. É igual a 600 mil. Por isso que a gente fala, né, ó, 4 milhões 600 mil, né, 673 mil e 53. Então a gente fala 600. Então, ó, o valor absoluto de 6 nesta posição é 6. Então, tanto faz a posição. Já o valor relativo à posição do número, é 600 mil. Então, o valor relativo de 6 é 600 mil, é igual a 600 mil. Por quê? Porque cada número desta ordem, né, centena
na classe dos milhares, centenas de milhar, vale a 100 mil cada uma. 6 vezes 100 mil, 600 mil. Tá bom, pessoal? Então, ó, vamos seguir aqui, vamos um pouquinho mais para baixo, ó. Vamos pensar aqui, ó, na decomposição desse mesmo valor. 4.673.053. Então, ó, nós pegamos a primeira, nós vamos fazer do maior para o menor, ó. Pegamos a unidade de milhões, e cada unidade de milhão vale, né? Se é uma unidade, cada uma vale 1 milhão. Então, 4 milhões, aí a gente coloca os pontinhos, ó. 000 ponto, o aluno gosta muito que você marca a ordem, né? 000 ponto e 4. Então, 4 milhões. Aí 00 você não fala, né? 0 milhares e 0, né? Você fala só 4 milhões, porque o resto você não pronuncia, né? Então, 4 milhões. Estamos decompondo o número. O que é decompor o número? Você está quebrando, né, o número em ordens e em classes. Então, ó, nós quebramos a primeira classe, que é a classe dos milhões. 4 milhões. Agora nós vamos para a segunda classe, que é a classe dos milhares. E aí nós vamos na primeira ordem dela de cima para baixo, né? Decrescente. Ó, 600 mil, né? 4 milhões e 600 mil. Então, cada número vale 100 mil, né? Cada um aqui vale 100 mil. Então, ó, 600 mil, né? Porque vale 100 mil cada um. O próximo é a dezena de milhar. Cada um vale 10 mil. Eu tenho 7, né? Então, 70 mil. Mais 3 mil, né? Então, voltando lá no número, ó. Mais 3 mil. Cada um vale 1.000. Então, 4 milhões 673 mil. E aí nós vamos para a última classe, que é a classe das unidades simples. Observem, ó, que eu não coloquei a centena, ó, porque a centena é 0. Tem gente que faz aqui, né? Ó, tem gente que faz assim, ó. Mais 0, mais 50, mais 3. Mas não precisa, né? Você pode colocar simplesmente, como ela não está, ela está representada pelo 0, simboliza a ausência. Então, não tem centena, aí você já pula para a próxima, né? Você já pula para a próxima, ó. Na dezena, 5 dezenas, cada uma vale 10, 50. Mais 3, que é a unidade. 3 vale 3, a unidade simples. Então, ó, 4.673.053, nós decompomos assim, ó. 4 milhões, 4 unidades de milhões. 600 mil, 6, né, centenas de milhar. Mais 70 mil, 7 dezenas de milhar. Mais 3 mil, 3 unidades de milhar. Não tem centena, então você pode pular. Mais 50, que é as 5 dezenas, simples, mais 3. Legal? E aí você fala assim, professor, e se eu fosse compor? É simples, ó. Pega esse número aqui, ó. Fala, compõe o número. 4 milhões, mais 600 mil, mais 70 mil, mais 3 mil, mais 50, mais 3. O aluno ele pode montar uma operação de adição, né, uma continha de mais, que vai resultar nesse número aqui. Então é a composição. Tá bom? E para finalizar, pessoal, que esse vídeo já está um pouco longo, essa nossa aula comemorativa, como que ele escreve esse número por extenso, né? Então, ó, nós tiramos o número do algarismo, né, dos números em si, para a escrita, né? A mesma que a gente usa na língua portuguesa, né? Em textos. Então, nós vamos colocar aqui, ó, números por extenso, né? Por extenso, quer dizer que é comprido, né? Então, ó, sempre lembrando dessa noção de classes e ordens, ó. 4 milhões 600, tudo junto, tá? Eu coloquei um tracinho porque não coube aqui na lousa. 673.053. Então, pessoal, tem algumas peculiaridades. Normalmente, mas isso não é uma regra, tá? Normalmente vocês vão perceber o seguinte, que de classe para classe, tipo assim, a classe dos milhões para a classe dos milhares
e das classes dos milhares para as classes das unidades simples, normalmente não tem o E. Essa aqui tem embaixo, mas vocês vão perceber que normalmente não tem. Então, ó, 4 milhões, aí você já pula para a próxima, 673 mil. Você não fala 4 milhões e 673 mil. Tem muitos alunos meus que quando eu peço para fazer essa escrita, né, de número por extenso, eles querem colocar um E aqui. Não precisa. Não tem que pôr, né? 4 milhões 673 mil. Por que eu coloquei muito? Eu coloquei o 6 e o 7, porque normalmente, pessoal, o 6 e o 7 gera muita confusão na cabeça dos alunos. 600, 700, né? Eles ficam com dúvidas, né? Principalmente se é o S, se é o C, né? Então, essa é uma questão de prática, tem que praticar. Né? 4 milhões 673 mil. Então, observe sim, né? É um padrão, mais ou menos. Dentro da mesma ordem, dentro da mesma classe, que é a classe dos milhares, normalmente tem o E, ó. Ó, o 6, o 7 e o 3, né? O 6, o 7 e o 3, ó. 673 mil. Sempre marcando, né, a classe, ó, milhões e mil. Entendeu? Aqui, ó, houve a quebra dessa peculiaridade, né? De uma classe das milhares para simples, teve o adendo do E. Então, ó, 4 milhões 673 mil e 53. Tá bom? E eu marquei aqui embaixo 50 porque é uma curiosidade, né? Você tanto pode escrever 50 com Q, Q-U-E, ou com C-O, igual 5, né? 50. Mas essa escrita aqui normalmente ela fica um pouco em desuso, né? Meio arcaica. E normalmente a gente vai sempre usar com o Q, tá bom? 53. Obrigado, alunos, e desculpa o tamanho do vídeo aí.